Olá pessoal, aqui é a Márcia Juliana do canal Biblu, Tarô e Oráculos e agora eu vou fazer uma tiragem para vocês com o Tarô Akáshico. Eu sou leitora também de registros akáshicos e vou utilizar esse tarô para trazer aqui uma leitura do campo akáshico, do mundo akáshico, né? Como vocês podem observar na descrição do meu canal, eu sou taróloga e oraculista, autodidata, tenho um dom natural aí para aprender, pesquisar e me instrumentalizei, né, na espiritualidade por meio do tarô e oráculo. Eu também fiz curso de radiestesia, né, e fiz um curso bem legal com o pêndulo hebreu, que eu já finalizei e estou apta aí para ajudar o pessoal com o pêndulo hebreu. Tenho também um curso de alquimista pela Escola de Alquimia do Joel Aleixo, no qual eu tenho o curso do Nigredo, né, que é a parte inicial de transformação alquímica dentro da teoria, da filosofia da alquimia, né, e também fiz o curso de leitura de registros akáshicos, finalizando com a sequência, né, da escola da Karen Liege, com a terapia frequencial, que também é uma técnica, um recurso de acesso ao campo akáshico, ao inconsciente, ao oculto, para que a gente consiga aí fazer inserções ou leituras de informações que precisam ser conhecidas, né, pelo consciente da pessoa, para que a pessoa possa adquirir aí um melhoramento em alguma situação da sua vida. Então, a sequência da Escola da Karen Liege é o primeiro curso de leitura de registros akáshicos, depois vem reintegração da consciência, finalizando com a terapia frequencial. E eu também, né, então fiz esses 3 cursos, estou à disposição para ajudar qualquer pessoa que precisar. A minha profissão na primeira fase da minha vida é educação, eu sou professora de letras, português e inglês, literatura, mas sempre tive um interesse paralelo pela espiritualidade, e no meu processo de autoconhecimento percebi que, né, meu mapa astral me indicava muito esse caminho da espiritualidade como um caminho paralelo que eu posso trilhar com segurança. Então, estou aí iniciando esses vídeos no YouTube para deixar vibrando no universo aí, para ajudar alguém. E aos pouquinhos aí a gente vai entrando nesse caminho. Hoje, com bastante experiência, posso até dizer, para trocar uma figurinha aí com a galera que é espiritualista também, né? Tem que ser adulto, tem que estar com a cabeça aberta aí para a questão da espiritualidade, para que a gente possa então ajudar e trocar uma figurinha. Então, só fazendo um breve currículo aí para vocês. E esse tarô é lindo, maravilhoso, da Sharon Man Klingler e Sandra Ann Taylor. É o tarô akáshico. E eu vou então utilizar esse contexto do mundo akáshico para deixar registrado nesse vídeo para esse pessoal aqui, ó, da pedrinha verde, do cristal verde,
o povo esmeralda. O povo esmeralda que acessar meu canal e assistir meus vídeos, que eles consigam, então, obter um aconselhamento, uma orientação, um esclarecimento por meio desse deck, e que eles peçam ao seu eu superior, ao seu Deus, ao seu anjo da guarda, para que confirme e traga discernimento em relação ao conteúdo dessa mensagem. Essa mensagem não é para todos, e todos aqueles que sentirem que essas informações são válidas para você, mesmo assim confirma com a tua egrégora, tá certo? Tenha muito discernimento, que a minha egrégora possa ajudar a tua. E curte o vídeo se gostar, se inscreva no meu canal, faça parte aí da minha egrégora. Vamos ver, eu vou tirar 3 cartas, tá, pessoal? 3 cartinhas do tarô akáshico. Faz tempo que eu não uso esse deck, pessoal. Mas senti no coração de fazer uma leitura hoje. Se precisar, vou acessar o meu livrinho de interpretação aqui, porque é interessante trazer as informações com bastante clareza. Opa! Ok. Então, vamos ver o que nós temos aqui nesse campo akáshico. Para onde nós estamos indo, né? Nesse campo akáshico aqui. Então, vou aceitar esse aqui, porque caíram muitas. Para onde nós estamos indo, minha egrégora amada? O que o povo, esse povo esmeralda precisa saber? Olha, o arcanjo Micael, o arcanjo Miguel apareceu aqui. Então, vamos lá. Nós temos aqui a primeira carta, que é o Rei de Pergaminhos. O Rei de Pergaminhos. Vamos aqui dar uma lembrada aqui nesse deck. Esse naipe de pergaminhos, ele vai, então, pessoal, ele vai refletir esse mundo da mente, né? Ele reflete o mundo da comunicação e dos estudos. Então, esse rei aqui, ele é um rei que vem para representar o mundo mental, né? A questão da comunicação dos estudos. As palavras, né, antigas em hebraico e aramaico, elas eram escritas nesses pergaminhos aqui. Então, tô lendo aqui para vocês, tirando uma colinha aqui para me lembrar dessa carta aqui, ó. E esse pergaminho, ele também significava livro, né, e leitura. E ele vem dessa base, né, que é a base da palavra sapra, que significa escriba. Então, esse rei de pergaminhos, ele remete a essas pessoas, né, que no mundo akáshico, né, ou no mundo astral, no inconsciente, elas estão ligadas à mente, à comunicação, elas estão ligadas aos estudos da espiritualidade, elas têm uma ancestralidade que remete a esse povo que se compromete muito com esses estudos, que são escribas até mesmo, né? Ou que descendem de escribas. Então, as pessoas que se conectarem com esse meu vídeo, elas muito provavelmente têm uma ascendência, alguma coisa com
tem alguma coisa vibrando lá no teu campo akáshico em relação aos escribas, né? Então foi o escriba que escreveu e teve acesso a todas aos registros, né? Então esse rei de pergaminhos, ele representa esse escriba que tem acesso a todos os registros que já foram escritos pela humanidade e que estão registrados nos textos sagrados, nos textos apócrifos, nos textos sobre espiritualidade, sobre a realidade, a física e a metafísica. Então essa leitura akáshica aqui, ela vem aberta, né? Ela vem se abrindo com esse rei, esse personagem, é esse espírito, que é um espírito de um escriba ancestral, que traz essas informações para nós, né? E esse naipe de pergaminhos, ele tem dentro dele, conectado a ele, né, as artes, as histórias escritas, as ciências, as filosofias, os mapas, as mensagens e todas as formas de informação e comunicação. Então pensa bem, né? Essa leitura abre com esses conectado a esse mundo dos escribas e dos registros que estão, né, manifestados em todas as filosofias, todas as ciências e todo esse processo alquímico, espiritual, psíquico, psicológico, tudo que envolve as ciências, né? Astrologia, astronomia, todas as ciências da espiritualidade, da física, todo esse conhecimento, ele está conectado com essa carta do Rei de Pergaminhos, né? Então, os pergaminhos, eles também representam a ideia da manifestação da matéria, né? Porque toda a realidade, ela é nascida na mente, verdade? Então, o rei de pergaminhos, ele vem, né, se conectar com o imaginário, né? Ou seja, toda nosso pensar, ele se origina no imaginário e do imaginário ele vai para o nosso pensamento, do mundo dos esquemas do imaginário, do mundo dos arquétipos, né, dos símbolos, das imagens, do campo do imaginário, lá onde está esse campo akáshico, onde habita esse rei de pergaminhos. Desse contexto, a gente tira as informações que vão ser registradas nos textos aqui na matéria, na realidade, tá? Então, a nossa leitura akáshica, ela abre com um rei de muito poder, e ele é um cara que, vamos traduzir agora a imagem, ele tá muito tranquilo, ele tá num jardim, ele provavelmente está num castelo rodeado de pergaminhos, provavelmente ele está num momento de estudo. Então, provavelmente as pessoas que se conectaram com o meu vídeo agora são pessoas bem eremitas, né? Estão conectadas no campo akáshico com esse rei, estão estudando, estão fazendo sua atividade de introspecção, de muita leitura, de muito estudo, de muitos exercícios espirituais, muita meditação, muita telepatia também, conexão com o seu grupo, né, a sua egrégora, fazendo testes nesse sentido, unindo forças. Agora me veio a imagem de um grupo de pessoas que estão reunidas, né, de mãos dadas. Todos eles estão orando, pedindo a Deus proteção, coisas boas, mas todos estão ali, né, nesse círculo, nesse local, e eu vejo uma chave que brilha, uma chave dourada que está como se fosse no centro do círculo, e essas pessoas todas estão ali rodando, desculpa, elas estão no círculo, né, de mãos dadas, orando, clamando numa egrégora, e há essa chave. Provavelmente elas pedem alguma coisa e a solução está ali, porque a chave apareceu. A chave também é a carta do baralho cigano, né? Que a carta do baralho cigano diz que a chave, ela abre e ela fecha. Então, quando a chave aparece, ela traz a solução ou o fechamento de algo. Precisamos fechar uma porta, precisamos abrir uma porta.
mas normalmente a chave ela é circundada no baralho cigano por cartas que vão a esclarecer. Então, vamos pensar que esse grupo solicita algo, se conecta com o rei de pergaminhos, e o rei de pergaminhos traz a solução. A solução está na carta da sequência. E realmente aqui, ó, o rei de pergaminhos está olhando. Esse deck ele segue muito essa tendência de traduzir pela direção do olhar dos personagens. E aqui o rei de pergaminhos está olhando para o ascensionado. Então esse grupo que eu captei agora aqui, que ele está olhando, que está num círculo, que está orando, pedindo, meditando a Deus ou as suas entidades específicas, eles pedem a solução, de repente eles querem ascensionar. É um grupo que quer ascensionar. E a solução foi dada, a possibilidade da ascensão com os 7 de chaves. É um caminho árduo? Porque subir a montanha, e essa carta da montanha também, ela aparece no baralho cigano, porém no baralho cigano, a carta da montanha não tem uma significação muito positiva, ela indica um obstáculo externo, um obstáculo imposto por outras pessoas, mas aqui no tarô akáshico essa carta não tem um sentido tão negativo assim, porque aqui as chaves, o naipe de chaves, ele representa os valores, a riqueza, o sucesso, a abundância, a carreira, a autoridade, a confiança, a realização e o poder que você pode experimentar, né, e expressar na tua vida. Então as chaves, elas são... Ai, gente, agora que eu vi a chave que eu vi na minha imagem, tá aqui, ó, são 7 chaves. Uau, que legal. Ó, as chaves, eu tô lendo aqui, gente, ó, meu livrinho do tarô akáshico, que é maravilhoso. Eu, como professora, gente, não me peça para mim ser uma cartomante, uma taróloga oraculista igual a todas as outras. Eu tenho uma primeira vida eu sou muito racional e intelectual, né? Então, para mim, livros fazem parte muito da minha vida e eu admiro e valorizo e sempre vou achar interessante ler. Porque isso aqui me ajudou tanto na minha vida. Só a leitura de um guidebook, que é a representação de um sentido dado pelo povo que criou esse deck, que é o suficiente. A minha intuição só vem a complementar tudo que a minha egrégora traz, só vem a complementar o que isso aqui já traz. E isso aqui tem uma informação maravilhosa. Aqui diz, ó, as chaves são emblemáticas ao tirar, né? Ao fechar e manter seguro que algum tesouro. Claro, as chaves são emblemáticas quando elas, né, trancam, fecham e mantêm seguro algum tipo de tesouro. Mas elas também refletem a abertura em qualquer nível, né? A abertura para uma propriedade, para uma oportunidade, para novas direções, um grande poder e possibilidades. O estudo da Bíblia revela que a chave também significa um conhecimento verdadeiro, a confiança e a autoridade. Em Isaías 22, nos diz que e a chave da casa de Davi estará, né, ou deitará sobre o seu ombro, estará sobre o seu ombro. Então, ter uma chave, né, sobre o seu ombro, ao invés de ter a chave na mão, ela reflete a responsabilidade que a pessoa pode ter na sua vida. Então, provavelmente, como Davi, ter essa chave sobre o ombro, desculpe, significa uma possibilidade de autoridade, de ascensão. E aqui nós temos realmente, quando eu vi aquele grupo solicitando, pedindo a sua egrégora algo, e que me veio a chave, eu vi a chave no meio do círculo ali, eles orando e tal,
eles pediam algo, eles pediam a ascensão, era um povo ascenso, é um povo que está a caminho da ascensão. E eles, então, são pessoas especiais, né? Já não são tão mundanas e são pessoas que passaram por muitos esforços para chegar onde estão. De repente, eles já estão no caminho da ascensão, já estão na ascensão, num nível alto de ascensão, e eu captei aqui. E tanto é que eles estão muito bem acompanhados pelo rei de Pergaminhos, né? Que é uma entidade no espiritual extremamente elevada, é como um anjo, um arcanjo dos conhecimentos que ajuda esse povo aqui a ascensionar. E aí vem Davi, que é uma representação maravilhosa de um rei, né, de uma autoridade que sofreu pra caramba, foi perseguido pra caramba, mas conseguiu ascensionar, certamente. Davi é um ascenso, né? E ele era um filho de Deus, né, verdadeiro. E depois desse 7 de chaves, a gente tem o 8 de forças. O 8 de forças aqui, ele vem trazendo a questão da energia, né? Então, o 8 de forças, ele vem trazer a vibe do etérico, né? Então, ele traz o raio. Ou seja, esse povo ascenso aqui, esse grupo que está sob a orientação do rei de Pergaminhos, que está no caminho da ascensão, já está, se já não ascensionou, já está quase. Eles receberam uma chave, e aqui confirma, né, as 7 chaves, pode ser que eles tenham 7 chaves já, conseguido a vitória de 7 chaves, dos 7 chakras, né, dos 7 corpos, e conseguiram ascensionar, e a energia do 8 de forças com o raio vem trazer a destruição de uma coisa, né? Esse naipe de forças, ele traz esse contexto da energia, da consciência, das leis naturais. A lei natural, ela declara que a realidade é que cria consciência, né? E a energia atrai a energia. Estes poderes vitais são forças, né, no mundo físico, no mundo etérico e nas nossas vidas também. Quando você encontra esse tipo de carta, né, na sua tiragem, elas não estão só referenciando aos eventos externos na sua vida, mas elas também estão dando a você uma orientação sobre a energia dentro e fora de você. Então, muito provavelmente, ó, o caminho de ascensão desse grupo aqui que eu percebi e captei foi um caminho que envolveu muito contato com forças externas e internas muito fortes e intensas. Esse raio aqui, ele vem num contexto de destruição, né? Muitos provavelmente essas energias da destruição, essa tentativa de destruir esse caminho por essas, porque o raio ele é uma força da natureza bastante ambígua, porque ele tanto representa em muitos contextos a mão de Deus, ou seja, o raio. Quantos salmos nós temos a referência a Deus, né, como um raio, mas Satã também é um raio. Então, a gente fica com aquela ambiguidade, né, aquela ambiguidade para entender. E eu aqui vou entender esse raio como a força de Satã, porque no fundo do deck apareceu o arcanjo Micael. E o arcanjo Micael, ele vem aqui protegendo as crianças. Claro que nós que estamos no caminho da ascensão somos crianças para o alto, né? Estamos num nível de ascensão, de crescimento, de evolução, mas para o alto nós somos crianças que precisamos de proteção por causa das energias externas de destruição. Então,
é necessário o apoio do arcanjo Micael. E que bênção, né? O arcanjo Micael, para mim, ele é o Senhor dos Exércitos que nós temos na Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, eu sinto que cada vez que a palavra Senhor aparece, ela evidencia um ser diferente. É como se é uma manifestação de um ser diferente, é como se o concílio de Nicéia tivesse apagado os nomes dessas forças, dessas manifestações de Deus e colocado tudo um nome só, o Senhor. Mas o Senhor dos Exércitos é o Beramiazat, o Senhor dos Exércitos é o São Jorge, o Senhor dos Exércitos nada mais é do que o arcanjo Micael. É uma manifestação de Deus num potencial de proteção, de um ser que nos protege contra o dragão, contra Satã, as forças malignas, contra os raios aqui do dragão. Da mesma maneira, existe na Bíblia uma entidade divina que é maléfica e que também foi nomeada ou apagado o seu nome, foi colocado Senhor. E aí você fica com todas as manifestações positivas ou negativas, todas sobre um único Deus, mas o meu espírito lê na Bíblia como se fossem entidades no passado que foram nomeadas pelas pessoas que experimentaram essas energias no passado, elas nomearam essas energias ou receberam a permissão de conhecer o nome dessas energias, e são energias diferentes e até representam deuses diferentes. E a nós, hoje, não nos foi dado a oportunidade de conhecer esses nomes, mas o Senhor dos Exércitos, o meu coração identificou na Bíblia como o arcanjo Miguel. Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele é a manifestação de Deus, de proteção, e o Senhor dos Exércitos. Ele é o único, né, que consegue vencer determinados desafios em relação aos anjos. Então, esse povo aqui que está conectado no caminho ascensional com uma entidade muito poderosa que é no campo acástico, esse rei de pergaminhos, enfrentou muitos problemas, muita oposição, muita destruição nesse caminho para chegar no topo. Mas isso não foi em vão, teve a proteção o tempo todo do arcanjo Micael. Vamos ler então as cartas. Vamos ler as cartas uma por uma rapidinho para acabar a leitura. 28 minutos já. Eu quero ler uma por uma, para deixar esses sentidos bem esclarecidos a partir do guidebook. Porque é muito legal esse livrinho. Essa interpretação das autoras é muito maravilhosa. Então vamos lá. O rei de pergaminhos. Um homem segura um pergaminho e ele, enquanto ele está olhando, né, para um jardim de flores maravilhoso. O número de pergaminhos está, né, sobre esse banco, né, próximo a ele, que você vê aqui. Ele é o rei de pergaminhos, um homem de aprendizagem. Ele é um mestre da aprendizagem, né? E ele pode ser muito útil a você de muitas maneiras. Ele é um orientador, ele é um mestre, ele é um sábio, ele é um eremita que tem o conhecimento, ele é um alquimista, ele é um mago, ele é um médico, ele é um educador. Este homem pode estar presente na tua vida neste momento. Se não está, gente, você logo encontrará uma pessoa assim, que será para você como um rei de pergaminhos, um orientador, um mestre que veio para te ajudar, a te ensinar no caminho da ascensão.
Ele pode ser um autor, um professor, um comunicador que te apoiará em algum modo no campo profissional. Então, no teu caminho da espiritualidade, os terapeutas que estão assistindo meu vídeo agora, essa pessoa vai aparecer para você, está no teu campo akáshico já. Ele pode ser também um amigo que vai te trazer muita sabedoria através dos seus estudos e práticas espirituais. Então fique aberto a essa orientação que este homem vai te oferecer, porque vai poder te ajudar, te guiar na tua vida em direções e caminhos muito excitantes, muito legais. Como com o rei e a rainha, né? O rei de pergaminho, ele também pode ser um novo amor para você, um amor espiritualizado, pode ser que chegue na tua vida, desse grupo que estava lá pedindo, orando junto, né? Estava pedindo a solução para alguma questão, esse caminho da ascensão, pedir um amor também, pode ser que seja um amor que venha para você, um homem espiritualizado, imagina que nível, que legal. A sabedoria dele é atraente e há muita probabilidade de ser muito interessante e de você ter conversas muito sábias com essa pessoa, conversas de alto nível, se for no amor. Esta carta também pode representar você ou alguém que você conhece, que você está, né, há muito tempo desejando conhecer mais profundamente, entender essa pessoa e ter mais clareza de pensamento em relação a essa pessoa. Agora é uma hora de perseguir os teus novos interesses, talvez até se matricular em alguma aula ou em algum curso, ou até mesmo dois, em que você tem a oportunidade de aprender, né? Visto que a gente viu que o naipe de pergaminhos, ele tem tudo a ver com estudo, com aprendizagem, espiritualidade, comunicação. Então, uma posição no ensino, um aconselhamento, você divulgar os seus estudos, escrever sobre isso, publicar, ou você fazer uma agenda, uma programação em relação a esses estudos e a tua vida espiritual. Então, um mundo de descoberta está te esperando. Então, deixe a tua mente e a tua vida fluir a partir desse conhecimento desse rei, né? Já se a gente for pensar esse rei num viés um pouquinho mais negativo, né? Se ele tivesse saído no sentido inverso, ele poderia indicar uma separação de um homem, né? Então aí tudo isso que eu disse para vocês, você vê num viés mais negativo, ou seja, de repente você está separada de um homem desse nível. Porque essa pessoa, de repente, é racional demais, essa pessoa é analítica demais, ela pensa demais, e ela pode, então, estar um pouquinho distante de você, porque ela não está se deixando fluir por esse conhecimento. Pode ser a perda de um amigo, de um trabalho, ou até de um colega de trabalho, até mesmo de um relacionamento amoroso. Algumas vezes essa carta, né, quando ela vem invertida, ela indica que um homem sábio de aprendizagem, de comunicação, de ensino, poderia estar perdendo sua posição, né, nesse momento. Então a pessoa está saindo dessa condição de rei de pergaminhos e está indo para um outro nível. A pessoa pode estar experienciando um bloqueio na sua compreensão, no seu entendimento, recebendo essa carta numa posição inversa, né, invertida, faz com que você fique em alerta, né, para esse tipo de coisa. E você precisa ter mais clareza, né, para sair da confusão mental que você pode estar, né. É uma boa hora para tentar ampliar suas perspectivas nas coisas. Então, percebam, esse seria o sentido inverso, né? O que as autoras trazem aqui para a gente entender. Pode ser que alguém se conecte com essa mensagem em breve, porque da maior parte da minha interpretação aqui, eu não foquei não intuí isso. Mas se eu li é porque algumas pessoas podem ter que ficar em alerta com isso, tá bom? Vamos ver o 7 de chaves.
Vamos lá. O que as autoras dizem sobre o chefe, o 7 de chaves? Aqui é o ascenso, né? Um homem está no topo de uma montanha com uma corda sob o seu ombro, né? Ele tem estacas de metal que permanecem, né, gravadas ou grudadas ali na montanha, né? E que evidenciam a dificuldade nesse caminho de ascensão. A corda e essas estacas de metal, né, podem ter sido chaves físicas necessárias para essa realização, mas então isso indicou, né, um trabalho árduo, difícil e todo o envolvimento de soluções e resoluções que foram precisas para a pessoa ascensionar. Esta carta mostra que um grande esforço e determinação você pode ter que aplicar para conseguir os seus objetivos e ter um sucesso garantido, né? Embora haja algum tipo de risco envolvido, você vai conseguir ascensionar e chegar no topo da montanha. Pode ser que nesse contexto, então, você receba uma promoção ou um avanço a uma posição mais alta, tá, gente? Fiquem atentos. No campo acástico é isso que tá ressoando, viu? Entenda, contudo, que não foi apenas sorte, gente, ou influência externa, mas o teu trabalho duro e a aplicação de muito esforço que trouxe essa realização que você tanto procurou. Então, mantenha os seus esforços e, ao invés de ser passado para trás, você vai subir o topo da montanha, gente. Essa minha leitura é para os ascensionados, essa minha leitura é para aquele grupo que está lá de terapeuta. Então, agora, vamos ver o que nós temos aqui de interpretação da carta 8 de forças, que representa, então, esse raio, né? Esse raio que vem do céu, esse trovão. E aí nós temos, então, que esse trovão ele vai iluminar, né? Uma noite de tempestade. E ele está atingindo uma árvore, né? Bem no topo dessa árvore, né? No núcleo dessa árvore. E nós vamos ver que temos poças de chuva, né? Que formam no chão, né? Umas mini piscininhas. E então essa carta ela vai mostrar que é hora de divisão. Então ali nós vamos ter esse rei de pergaminhos, né? O caminho da ascensão. E com certeza vai haver, né, nessa árvore que representa, pode ser a personificação de uma pessoa, né, esse contato com o alto, que pode ser representado por esse raio, né, e o raio aqui, ele vem num contexto ambíguo, né, ele nos lembra muito a carta da torre no tarô Rider-Waite, e é ambíguo, né, que o raio tanto vem da ira de Deus, das transformações que são necessárias por meio do caminho da verdade, né, da espiritualidade, mas também podem ser ação de um lado mais trevoso, né, de uma aprovação, de uma atitude mais maligna, de destruição, que vem de uma fonte não tão positiva assim, né. Então é uma hora de perda, essa carta representa uma hora de perda, de desapontamento, até mesmo uma morte metafórica, ou seja, todas as possibilidades, oportunidades que a gente tem no meio da aprovação da luta, né, no caminho da ascensão, no caminho da interação com o conhecimento, com essas entidades de alto nível, e vai haver esse rompimento, vai haver uma ruptura, nós vamos ser atingidos do alto, no centro da nossa coroa, na cabeça, né, com novas informações pra gente mudar. E você pode, então, estar se sentindo ferido, né, muito desapontado, frustrado, triste, melancólico. E essa perda pode ser que aconteça no nível da carreira, né, porque a transformação é muito forte, é muito intensa, a destruição, a ruptura, né.
E aí pode ser que a tua carreira modifique muito a partir desse momento, depois da ascensão. O relacionamento romântico também, relacionamentos pessoais, relacionamentos amorosos vão mudar, né? Em termos de vibração, em termos de conexão, interesse, né? Magnetismo, que provavelmente depois uma pessoa que passa um processo de ascensão, ela não se interessa mais pelos seres que não vibram na mesma sintonia que ela, né? E as parcerias, os projetos criativos, as amizades, tudo isso tende a passar por uma transformação nesse caminho da ascensão. À primeira vista, então, o evento parece acontecer de repente, de uma maneira inesperada, mas na luz desses flashes, nós podemos ver essas poças, né, de água, né, que vem com essa tempestade e que estão ali por algum tempo. Então, provavelmente tem sido um processo, né, de muita ameaça, foi muito ameaçador, trouxe dificuldades, mas por um período de tempo razoável, porque formou a poça, né? Então, as poças, elas indicam que não é uma chuva pouca coisa e também nem tão passageira assim, né? Agora é hora então de aceitar a situação e não lutar contra isso, né? Há um benefício que está vindo a partir desse processo de desenvolvimento espiritual, mas frequentemente ele leva um certo tempo, né, para finalizar e trazer esse novo começo. E a tempestade, ela vai se limpar totalmente nesse campo aqui, né? Nesse habitat que essa árvore representa, esse microcosmo, né? Na vida das pessoas que estão conectadas com essa leitura do coletivo. Vamos colocar aqui o coletivo. Agora nós vamos ver para fechar o arquétipo desse arcano maior, que é o Arcanjo Miguel, né? O Arcanjo Miguel, ele tem uma representação extremamente positiva, que a gente pode pensar a questão da proteção, né? Então, todo esse momento das tempestades, das transformações, nesse caminho da ascensão, essa questão de interagir com o rei de pergaminhos, né? Adquirir conhecimento e sabedoria, essas dificuldades, a destruição de muitas formas de pensar, de valores, de comportamentos, tudo isso veio com a proteção, né, do Arcanjo Miguel. Não foi uma coisa aleatória, sem proteção. Então, tinha proteção do alto. E agora eu vou ler para vocês, então, o significado aqui. Essa carta é uma carta muito bonita, porque o Arcanjo Miguel está protegendo crianças, né? E a gente sabe que Jesus fala que as crianças são extremamente bem-vindas no reino dos céus, né? Enfim, que a gente tem que ter a pureza das crianças. Jesus, na Bíblia, nos textos que a gente pode ler, né, que foram registrados, a gente vê o cuidado que ele tem com as crianças, o amor que ele tem com as crianças e quer que os adultos se tornem como crianças. E no processo de engrandecimento espiritual como esse, com muita destruição, né, com muita metamorfose, muita transformação, repensar muitas coisas, certamente há um indício de que a pessoa atinge um potencial um pouquinho mais puro, que o aproxima a essa vibração ou a esse estado de ser criança, né? E aqui tem um menino que pede para que o Arcanjo Miguel pegue ele no colo e a menina tá bem agarrada no arcanjo, né? Então, aqui mostra a presença desse arcanjo, que é um arcanjo protetor, que é o Senhor dos Exércitos, né? Que aí a gente sabe que é tudo a mesma energia, que é o São Jorge, que pode ser, quem sabe, o Santo Expedito, é o Beramiazat, lá do zoroastrismo. Então, são forças potenciais de proteção, né? Que podem ajudar os iniciados aí no caminho da ascensão. E o Arcanjo Miguel, então, é um canal de poder divino. Ele é visto aqui compartilhando a sua energia com duas crianças, trazendo a elas uma grande força e apoio, realmente, né? Então, esse processo de ascensão
ele foi regado, ele foi bem observado do alto pelo Arcanjo Miguel e os seus exércitos, provavelmente para dar apoio, para dar força, para as pessoas aguentarem os processos de destruição que esses raios aí trouxeram, né? Ele está prestes a pegar o garotinho, né? Porque o garotinho, ele tá levantando a mão, pedindo pro... Bem aquela posição que as crianças fazem quando elas querem ir pro colo, né? E ele pode ajudar você, então, a aumentar a tua energia também. Ele vai, então, assim como o menininho tava provavelmente cansado de ficar de pé, tá na hora de descansar no colo do Arcanjo Miguel e o Arcanjo Miguel já tá se inclinando para pegar ele, muitos estão nessa conexão, né? Prontos para serem consolados, energizados pelo Arcanjo Miguel. Quando você recebe essa carta, saiba que a tua energia reflete a força espantosa do Arcanjo Miguel. Isso pode ser um ciclo de um aumento de poder para você, onde você vai sentir a tua coragem crescer. Você sabe que ação tomar, né, como um próximo passo, você vai ter mais consciência, vai ter mais poder de decisão, com mais clareza, mais fé, mais tranquilidade, né? E você vai confiar nas tuas convicções, no teu poder, nos teus recursos. E o Micael, então, ele vem para oportunizar nesse tempo de uma coragem maior, uma força maior, uma capacidade de iniciativa espetacular e ação. Então, não vai, a partir de agora, depois dessa leitura, não vai haver mais momentos para atrasos, né? Aqui, então, tá bem claro que é o momento de agir, porque o processo de ascensão já está para ser concluído, você já está pronto nesse processo de iniciação para viver outras etapas do crescimento para a ascensão, né? Ele está bem perto de você, então ele é um dínamo dentro de você e você está, né, como se fosse compelido, você está sendo chamado, iniciado para agir por meio da egrégora do Arcanjo Miguel. Com o Miguel e o seu próprio poder, você pode mover montanhas e se... Aqui, eu tinha que ler isso em inglês para vocês verem como se conecta com a carta da ascensão, né? You can move mountains and lift yourself to new heights. Então, que legal, né? Bem conectada com a carta da ascensão. Ó, você pode mover montanhas e subir para novas alturas. Legal isso. Então, a carta do Arcanjo Miguel, ela fecha essa leitura com, assim, uma luz potencial, um dínamo de poder extremamente alto para confirmar que todas essas pessoas que estão nesse processo de ascensão, nesses tempos difíceis, estão com a proteção do Arcanjo Miguel. Tem destruição nisso aí, muita destruição, tem muita metamorfose, muita coisa sendo rompida, destruída, mas com muita sabedoria, que é o rei de pergaminhos, né, que representa. O caminho difícil está sendo percorrido, a destruição aconteceu bastante, muito forte e intensa, mas a sabedoria e o Arcanjo Miguel estavam todo o tempo ali, né? E aqui confere, na sequência vai aparecer a carta do nascimento, né? Que é a carta Birth. Então começa aqui uma oportunidade de... Lá vem as crianças felizes, ó. Uma carta que tem uma vibração bem positiva, no sentido do renascimento, da renovação, do nascimento de alguma coisa. E aí vem o rei de rosas também, que é o rei do amor, né? Seria um rei de copas aqui, então as coisas tendem a realmente melhorar na questão emocional, na questão espiritual, né, amorosa. E aí os objetivos, para você tomar ação, enfim, pessoal, excelente. Leitura maravilhosa, né? Então o alto aí tá confirmando uma galerinha de alto potencial que se jogou no mundo da ascensão, né? Nessa época de transição planetária, nessa época de descida da Nova Jerusalém,
nesse início de fim de tempo, de fim de era, para uma era diferentona que vem aí. O Arcanjo Miguel tá com a gente, tá com vocês, que o coletivo, então, seja abençoado aí, ó. Seja abençoado com essa vibração do Arcanjo Miguel, a proteção. E muito sucesso para todos vocês. Até a próxima.